Fala galera, aqui em mais um vídeo, né? E hoje é um vídeo mostrando alguns Beyblades que eu tenho. Alguns não, na verdade, todos os Beyblades que eu tenho. E que eu já fiz daqui pra lá no canal. Vocês notarem que tem umas peças que não são Beyblades, é porque eu coloquei sem querer. Bem, vamos começar pelos Beyblades Titãs. Que já tem logo 1, 2, 3 aqui. 4 Beys Titãs. Primeiro, o tão famoso Bey de imã de carro de som. Eu fiz ele com aqueles imãs bem grandes que tem no carro dos pais, de vocês, ou assim, qualquer pessoa assim. Eu fiz ele e usei um Beyblade antigo. O nome dele é Faraó. Faraó modificado. Que eu tive que colocar esse nome porque esse Beyblade que tá aqui é Faraó. Então esse Beyblade aqui é 2 em 1. Se eu quiser desmontar, aí eu desmonto e fica só um. Mas se eu montar, ele vira outro. Bem duplo, na verdade. Segundamente, ruptura. Porque o Beyblade do meu primo Daniel é contra a ruptura. Daí eu disse pra ele, eu vou fazer o ruptura pra a batalha ficar mais justa. E eu fiz. Tem um tutorial ensinando a fazer ele no canal. Eu fiz ele ontem. Tá aqui. Terceiro, na verdade. Bem, galera, se vocês estiverem escutando os latidos ao fundo, é porque meus cachorros estão latindo pra alguma coisa que passou por aqui. Eu acho que é outro cachorro. Bem, voltando ao vídeo. Se você puder, por gentileza, Quitéria, voltando ao vídeo. Ataque duplo. Um Beyblade com 2 lâminas de catraca, né? Bem forte, inclusive os ataques dele causam uns impactos bem grandes nos outros Beys. Ele é de ataque. A ponta dele, depois eu vou colocar alguma coisa aqui tampando, um parafuso, alguma coisa assim. Bem, a força desse Beyblade está no ataque que ele dá. Que quando ele vem e bate, é como se desse um impacto muito grande nos outros Beys. Só que esses dias ele não estava girando muito bem. Eu acredito que é por causa dessa partinha aqui. Que é de uma... daqueles vidrinhos de dipirona. Segundo. Não. Daqui. Que é o Beyblade Titãs, né? Já ia me confundindo. Quarto Bey Titã. Bem, esse Beyblade aqui é o Titan. Em homenagem ao Titã de ataque, Titan. É um Beyblade feito com ponta de tampa de marca-texto e com aquelas partezinhas do imã que tem, que é a parte de cima do imã. A força dele está na resistência. E a força do Beyblade de imã, que eu me esqueci de falar, tá porque ele se gruda nos outros. E a de ruptura na resistência também. Bem, quinto Bey Titã. Beyblade desse de Makita. Eu chamo ele de Titã só por causa do tamanho. Só que ele é um protótipo ainda. Ele tem que ser mais aprimorado. Porque ele é muito grande. E se vocês estiverem percebendo um barulho de vento na gravação, é porque eu estou gravando do lado de fora de casa. E a força dele de Beyblade está porque aqui nele é de Makita, né? E não é muito bom brincar não com isso. Assim. Agora vamos para os Beys pequenininhos. Primeiro, exatamente ele, Plasma Valdriek. Ou pode ser conhecido como Plasma Titan quando está com o disco de Makita. E esse daqui não é qualquer disco de Makita não. É daqueles discos de Makita, eu acredito que seja ou de cortar PVC ou é de cortar parede. Porque tem um de cortar madeira também. Bem, e ele é de catraca, inclusive, o Beyblade. Quando ele dá alguns ataques com o disco de Makita, ele perde um pouco de giro. Só que dá mais impacto assim nos outros por causa desses pontinhos aqui. Só que quando ele está no modo de catraca, ele tem mais velocidade e dá uns ataques bem mais fortes nos outros. Tipo, quando ele deu um ataque anônimo em um vídeo, que jogou anônimo com tanta força para fora da arena. A força dele, cada um tem a sua vantagem, a vantagem dele é isso. Inclusive tem tutorial ensinando a fazer ele no canal. E essa partezinha aqui, ó,
é uma arruela, caso não conheçam. Daí fica melhor para girá-lo e defesa. Segundo Bey, temos aqui o Beyblade Eucate Azurim, né? Porque como vocês sabem, sou evangélica e tem um versículo, eu sou evangélico. Eu acho que não deu para escutar muito bem na gravação. Aí tem um versículo na Bíblia que fala Eucate Azurim, que significa campo das facas aguçadas. E esse daqui foi o meu primeiro bey de catraca. Daí eu resolvi colocar esse nome nele por causa das lâminas, que eram bem afiadas antigamente. E ele é igual ao outro, só que ele tem bem mais ataque, porque a ponta dele é mais plana. Ele é igual a Plasma Valdriec nos ataques. Aqui, clones. Ele tinha um parceiro, que era o outro clones, que ficava, né? Aqueles Beybladezinhos pequenos que ficam dentro e que se soltam. Era isso que acontecia. Esse era o legal dele de brincar. Só que hoje ele tem muita defesa. Daí eu vou recriar. Bem, galera, tive que resolver ali um negócio. Porque minha irmã falou, né, no vídeo. Aí só pedi pra ela falar um pouco mais baixo, né? Pra não atrapalhar o vídeo. Bem, e o poder desse Beyblade tá na defesa dele. Ele tinha uma ponta, só que aí a ponta dele quebrou. E não deu mais certo fazer. Esse daqui é pra depois. Tô começando só pelos Beyblades de ferro agora. Bem, segundo. Esse daqui é um Beyblade muito forte que eu tenho. Que, como vocês já sabem, é Invicto 2.0. Ele tem muita resistência. Passa quase 1 minuto e meio girando. E muita defesa, inclusive. Por exemplo, quando eu fiz ele conseguiu batalhar contra um outro Invicto que eu tinha, que era um outro Beyblade, que era feito disso daqui. Tampa de carburador de moto. Aí eu ainda vou recriar o antigo que eu tinha com esse daqui, viu? Só pra avisar vocês. Bem, e voltando, ele tinha grande resistência, uma grande resistência e vários pontinhos de impacto. Igual esse daqui, o antigo. Daí, como eu não tinha o nome, né, desse Beyblade, eu resolvi colocar Invicto 2.0. Porque o Invicto 1.0 já tinha sido feito e eu perdi ele por dentro de casa. Eu acredito que alguém varreu e não percebeu e jogou ele no lixo. Agora vamos pro próximo Beyblade. Fortaleza. Fortaleza, inclusive, é um Beyblade, ele não é de ferro, ele é de cobre. Essa partezinha aqui dele é de cobre. Bem, inclusive, ele é um Beyblade bem forte. Ele consegue jogar os outros e assim mesmo para fora da arena. E ele tem grande resistência e roubo de energia, porque aqui por dentro dele é uma borrachinha. Aí quando bate, acontece, né? Troca de energia, só que é bem pouca. É só o suficiente para ele continuar girando ou voltar a girar caso pare. Essa é a vantagem. Anônimo. Um dos meus Beyblades mais fortes. Inclusive, um dos Beyblades que mais tem resistência e que tem uns ataques bem legais, assim, digamos, inclusive. Inclusive, falei inclusive 2 vezes na gravação, 3 com essa. Bem, e os ataques dele se constituem-se em algumas coisas. Por exemplo, tem essa borda aqui da arena que prende os outros Beyblades. Só que eu tava hoje fazendo uma batalha e ele usou isso pra si mesmo, pra poder dar alguns ataques, como se fosse uma passarela daquelas arenas compradas. Ó, esses pontinhos aqui que estão mais escuros aqui na arena, os cantos onde ele utiliza. Ele tipo fica girando assim, prende a ponta e começa a girar e depois se solta em um certo ponto. Que tem um ponto da minha arena que é mais inclinado. Nesse pontinho aqui é mais inclinado um pouco assim. Aí quando ele vai girando com muita força, bate aqui, se solta e sai. E bate no outro Beyblade. Essas são as vantagens dele. Segundo, bem novo, blindado. Aquele, tipo, ele tem a trava do Luno, aguenta muitos ataques. E também dá ataques nos outros Beyblades. Aguenta pancada do bey de catraca. Aguentou pancada do bey de catraca dupla. E aguenta muitos mais Beyblades que batam nele.
Inclusive ele é um dos mais fortes que eu já fiz até hoje. O único problema é que a ponta dele se solta. Às vezes. E um dos últimos beijos de ferro, o penúltimo, que é uns Beyblades pesados. Temos aqui o Beyblade Evil Guardian. Que como o Walt tinha o Guardian, eu fiz o Evil Guardian. Aí a inteligência da criança em criar um desses. Sem nem um pouco de criatividade pro nome, eu coloquei só Evil Guardian. A vantagem dele é isso. Ele é uma fênix. Quando essa partezinha aqui se solta no meio da batalha, meu filho, se for um Beyblade mais leve, coitado. Porque quando bate, é tchau. Pode dar adeus à batalha. Essa é a vantagem dele e a resistência que ele tem. Bem, e o último Beyblade pesadinho assim, digamos, que seja o mais leve, é o Fafnir. O Fafnir já reviveu uma vez, quando estava girando, só que não foi em vídeo, foi que eu fiz, fazendo umas batalhas aqui, o Fafnir reviveu. Então, ele é um Beyblade bem forte, inclusive eu vou ter que arrumar outra borrachinha pra ele, porque tá estourando, essa daqui tá ficando velha. Ele é um Beyblade bem forte, a vantagem dele é o roubo de energia e a resistência. E ele é girado na mão mesmo. Ó. Espera aí. Aí quando o outro Beyblade vem e bate, aí é que começa o show dele. Ele começa a fazer tudo mais lá igual o outro Fafnir. Por exemplo, reviver uma vez numa batalha quando eu estava fazendo em vídeo. Agora vamos para os beijos mais leves. Temos aqui ele. Fortaleza não. É muralha, tava me confundindo. Diferente do Beyblade do Walt, né? Walt é o Beyblade, eu criei ele bem antes do Walt criar o muralha. Só que aí eu tava dando observada quando eu criei ele, que eu criei o Fortaleza antes. Ó, pra vocês verem, eu tenho 3 Beyblades, não, 4 feitos com relógio, inspirados em Fortaleza, que foi o primeiro. 4. Por isso é bom reutilizar. A vantagem dele é a mesma coisa de Fortaleza, dos ataques. Um exemplo. Ele tem aqueles pontos de impacto dele. E uma vez eu batalhando, ele quebrou o lançador, porque eu inventei de pará-lo com o lançador. E os pontos de impacto que ele tem bateram com tanta força no lançador que quebrou. Daí por isso eu coloquei muralha. Porque ele quebra muitos lançadores também. E aí ele tem uma resistência muito grande se girado no lançador ou no lápis. Se conseguir, na verdade. Cavalo de aço. Eu acho que é um dos Beyblades mais leves que eu tenho. E que eu sempre estou tentando manter ele nesse formato aqui. Ele é feito com aquelas partezinhas das luzes que tem no farol de moto ou de carro. Não recomendo vocês fazerem porque é meio perigoso. Eu era pequeno e eu não sabia de nada. Daí eu criei ele. E ele corta, viu? Eu tentando recriá-lo uma vez, sem querer me cortei usando ele. Só que uso ele mais assim pra batalhar contra Beyblades de plástico, que é mais legal. Ó. É porque agora ele tá mais baixo, só que ele tem uma ponta maior. Eu coloquei outra ponta nele porque eu tive que usar a ponta dele pra fazer outro Beyblade. E como vocês sabem, né? Às vezes é necessário sacrificar alguma coisa para se conseguir outra. Agora vamos para uma dupla de Beyblades que só podem ser e batalhar se ou forem anônimo não, ou for Thomas contra Emma, ou for os dois, porque eles formam a dupla Hematoma. Que, como vocês sabem, Hematoma é o que coisa, né? Eles têm resistência e ataque. Se girados pro lado de cá, eles têm muita resistência e uma defesa. E pro lado de cá eles têm ataque, por causa desses pontos de impacto. O mesmo de Thomas. Incêndio. Ele é totalmente vermelho, um dos Beyblades de plástico que eu mais gosto, porque foi um dos melhorzinhos que eu já fiz. As lâminas dele são inspiradas nas lâminas que o Luca fez, né? Que ele ensinou caso não tenha mais aquelas laminazinhas que sejam com uns dentinhos, você faz os próprios dentinhos. Os próprios dentes nas lâminas. E daí eu criei ele. E ele também tem esses dentinhos, viu?
que isso pode ser considerado uma lâmina rara nos Beyblades. Eu tinha 2 com essas lâminas, daí eu perdi o outro, que era fantasma. Aí eu criei este Beyblade aqui, né? O Plasma Valdriek em homenagem ao fantasma. Porque plasma, fantasma, né? Como vocês já sabem. Temos aqui Yeti, o Beyblade de equilíbrio e de impacto que eu tenho. Ele tá girando meio louco assim, só que é o padrão normal dele. Primeiro ele começa de ataque, depois ganha uma resistência. E a ponta dele também tá maior do que era antigamente, que eu aumentei. O poder dele... Poder não, né? A vantagem. A vantagem dele é a resistência e os pontinhos de impacto. Eu não faço batalhas de Beyblade de plástico contra Beyblades de ferro, viu? Só pra avisar, porque é perigoso quebrar e eu amo muito esses meus Beyblades de plástico. Porque foram os que eu comecei assim a fazer. E um dos Beyblades que eu mais amo, o meu primeiro Beyblade, na verdade foi o segundo, porque o primeiro que eu fiz roubaram, eu levei pra escola, né? Brincando com os meninos, eles roubaram. E eu nem sei quem foi que roubou. Prefiro não saber. O meu primeiro Beyblade, e que eu gosto muito dele, e que eu sempre levarei assim, digamos, tanto que eu for envelhecendo, eu vou mostrar ele para os meus filhos, meus netos, tataranetos, tudo mais aí de geração, porque eu gosto muito desse Beyblade. E sempre estarei fazendo Beyblade. Bem, a vantagem dele o nome dele é Wolverine. Ele tinha umas lâminas de ferro, só que eu retirei porque as lâminas ficavam atrapalhando um pouco o giro. Daí essa era a vantagem. Só que hoje em dia ele tem a vantagem de dar alguns ataques e da resistência, inclusive do equilíbrio. Um exemplo. Se ele tivesse com a ponta anterior dele, a ponta original, que foi a primeira que eu fiz, ele estaria girando mais. Só que ele não está girando muito. Depois eu vou fazer um lançador apropriado para ele. E esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por tudo. E antes de tudo, né? Aqui todos os Beyblades juntos. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Valeu e tchau!